Olá, boa tarde. Você acompanha agora notícias do Brasil e do mundo desta segunda-feira. E a partir de hoje, os eventos estão liberados aqui em São Paulo. Mas o uso de máscaras e o comprovante de vacinação são obrigatórios. A retomada acontece no momento em que o estado supera a marca de mais de 70 milhões de doses de vacinas contra a Covid aplicadas. Com o avanço da vacinação em São Paulo, as restrições impostas pelo governo para conter a disseminação do coronavírus praticamente chegam ao fim. As últimas atividades que estavam proibidas agora estão liberadas, desde que a população respeite o uso de máscaras e apresente o comprovante de imunização. Os paulistanos já podem frequentar os shows com público em pé, as pistas de danças e os estádios de futebol sem restrição de público ou horário. A liberação das regras foi feita pelo Plano São Paulo de Flexibilização Econômica e cabe a cada município definir se segue a determinação do governo do estado. A capital paulista decidiu liberar todos os eventos. A quarentena imposta pelo governo do estado começou no dia 24 de março de 2020. Durante exatos 587 dias, que foi o tempo que durou o Plano São Paulo, o governo foi prorrogando e flexibilizando as regras da quarentena. A retomada acontece diante das quedas dos índices da pandemia e segundo o vacinômetro do governo paulista. Pelo menos 87,63% da população adulta já tomou a segunda dose das vacinas contra a doença. E mudando de assunto, olha só, quem tem dívida em atraso pode participar do Mutirão Nacional para Renegociação, que começa hoje. Durante todo o mês de novembro, quem estiver devendo a instituições financeiras pode participar do Mutirão da Negociação de Dívidas. O evento é uma iniciativa da FEBRABAN e de órgãos federais. Além de garantir ao devedor a oportunidade de quitar seu débito, o mutirão vai oferecer aos interessados orientação financeira. Para iniciar a negociação de uma dívida em atraso, o devedor deve fazer o registro na plataforma do governo federal. Depois é necessário escolher a instituição com a qual se deseja negociar e relatar o problema. O banco tem prazo de até 10 dias para analisar a solicitação e apresentar uma proposta. Para auxiliar os devedores, foi desenvolvida uma página com o passo a passo da negociação. Segundo a FEBRABAN, por meio do site é possível fazer desde o rastreio de dívidas em todo o sistema financeiro nacional, calcular o quanto do orçamento pessoal pode ser destinado ao pagamento mensal e até o envio final de propostas de acordo às instituições. A Polícia Civil está fazendo hoje uma perícia na gruta onde 9 bombeiros morreram soterrados no interior de São Paulo. O grupo de 26 pessoas fazia treinamento na caverna e passaria a noite no local. O teto da caverna caiu, deixando parte do grupo presa. Segundo o Corpo de Bombeiros de São Paulo, as vítimas são 5 homens e 4 mulheres. Uma 10ª pessoa foi resgatada com vida e levada em estado grave ao Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto. Outras 6 pessoas ficaram feridas, mas não chegaram a ficar presas. Elas foram levadas ao Hospital de Misericórdia de Altinópolis e já receberam alta. Agora o local passará por uma perícia. E nos destaques internacionais, o Irã rejeitou as recentes declarações do Ocidente no G20 sobre seu programa nuclear e atacou a política de pressão máxima dos Estados Unidos. O anúncio veio 2 dias depois de os Estados Unidos, o Reino Unido, a França e a Alemanha expressarem grave preocupação sobre o tema à margem da reunião de cúpula do G20 em Roma. O Ministério Iraniano das Relações Exteriores afirmou à imprensa que a posição dos países ocidentais é incompatível com a realidade e que não vai conduzir a resultados construtivos. Líderes dos 4 países expressaram no sábado uma viva e constante preocupação com a violação do acordo de 2015 sobre o programa nuclear iraniano por parte de Teherã. Ao lado da China e da Rússia, as nações anunciaram em 2015 um acordo histórico para limitar o alcance do programa nuclear do Irã. O objetivo era evitar que o país desenvolvesse uma bomba atômica em troca da suspensão das sanções internacionais. Mas em 2018, o então presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, abandonou o pacto.
Com o retorno das sanções por parte da administração americana, o Irã decidiu retomar a produção de urânio altamente enriquecido. O Irã, agora presidido pelo ultraconservador Ebrahim Raisi, havia anunciado na semana passada sua disposição em retomar em novembro as negociações para salvar o acordo. Agora, com os Estados Unidos de Joe Biden, a expectativa é de que o país retome o pacto abandonado por Trump. E os incêndios florestais que acontecem todos os anos na Califórnia forçam moradores a deixarem suas casas. Jennifer e Ryan ainda sentem o trauma após terem sido obrigados a deixar a vida na cidade de Paradise em 2018. A história do casal é apenas uma de milhares em meio a um fenômeno que cria novos fluxos de imigrantes, inclusive em países mais ricos. Jennifer e Ryan Cashman seguram nas mãos as recordações da vida em família na cidade de Paradise, na Califórnia. Mas a felicidade do casal ruiu quando o fogo arrasou a região. Eles perderam praticamente tudo quando a casa foi atingida pelas chamas dos incêndios florestais de 2018. A tragédia forçou a família a se juntar às crescentes ondas de imigrantes do clima em todo o mundo. É um desafio realocar uma família inteira. Quando os incêndios vieram e perdemos tudo, eu logo disse a Ryan, vamos deixar a Califórnia. Não podemos mais ficar aqui. Simplesmente não consigo imaginar morar lá depois de passar por algo tão traumático e ser lembrada disso diariamente. Em 2019, por sugestão de amigos, a família se deslocou por 4.800 quilômetros em busca de uma nova vida em Vermont, do outro lado dos Estados Unidos. Agora vivem longe do perigo dos rápidos incêndios anuais, intensificados pela mudança climática. Mas as memórias do passado ainda são um desafio para esta mãe que ainda vê a filha sofrer com os traumas causados pelo fogo e pela fuga. Ela era uma garota alegre, forte e independente antes dos incêndios. Ela deixou de ser tudo isso para não conseguir sair mais do meu lado. Se eu vou ao supermercado, ela tem que vir comigo. Minha filha não me deixa mais. E vem tendo pesadelos todas as noites. Por isso, tenho que dormir com ela. Isso parte meu coração. Minha filha está em terapia até hoje. O incêndio que atingiu Paradise em 2018 matou 86 pessoas e destruiu quase 19 mil construções em apenas um dia. As catástrofes provocadas pelo fogo só pioram. 8 dos 10 maiores incêndios já registrados na Califórnia ocorreram a partir de 2017. A violenta seca desencadeada pelo aquecimento global é a principal causa do surgimento dos focos. Para ser honesto, às vezes vem uma cachoeira de lágrimas. Não entendo porque estou me sentindo tão mal por dentro, mas me consulto com um terapeuta. Percebemos que muito disso tem a ver com um novo gatilho de estresse pós-traumático, que não foi resolvido a partir do que ocorreu. A história de Jennifer e Ryan revela um fenômeno recente, um aumento constante do número de refugiados do clima, mesmo em países ricos. De acordo com o Centro de Monitoramento de Deslocamento Interno, os incêndios florestais obrigam, em média, na última década, mais de 200 mil pessoas a deixar suas casas todos os anos. Somente em 2020, os incêndios recordes na Califórnia deslocaram cerca de 600 mil pessoas ao longo de vários meses. Um fenômeno que deve ser discutido entre autoridades durante a cúpula do clima COP26. E essa edição fica por aqui. Mais informações ao longo da nossa programação. Obrigada pela companhia.